2 indivíduos são presos por tráfico de drogas em Rio Claro. As investigações apontaram que um dos homens seria o responsável por realizar entregas de entorpecentes no bairro Cervezão. Morre rioclarense que lutava contra a doença rara. E troca de presentes deve movimentar o comércio. Procon orienta sobre os direitos do consumidor. Hoje é dia 27 de dezembro e o Rio Claro Notícias está começando. Boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre uma operação realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, em Rio Claro, que resultou na prisão de 2 indivíduos no bairro Cervezão por tráfico de drogas. As investigações apontaram que um dos homens seria responsável por realizar entregas de entorpecentes em um ponto de venda na Avenida M27. Os policiais flagraram o momento em que drogas foram escondidas em um cano de água no local. O homem foi encontrado na casa de um outro suspeito e, no momento da abordagem, tentou descartar mais de 200 microtubos de cocaína. No local, ainda foram encontrados mais drogas, além de R$ 373 em dinheiro. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram à disposição da Justiça. E agora, mudando de assunto, morreu nesta última terça-feira o rioclarense Jonathan Pancher Dietrich, aos 36 anos de idade. Jonathan tinha uma doença hereditária que causa danos progressivos ao sistema nervoso. No ano passado, nós acompanhamos a história dele e a luta por uma cadeira de rodas que lhe proporcionasse um melhor conforto e qualidade de vida. Conquista que foi mostrada aqui no Rio Claro Notícias em agosto de 2023. A equipe da TV Claré lamenta a morte de Jonathan e fica aqui a nossa homenagem e os nossos sentimentos aos familiares. E agora, atualizações do caso de uma bebê de apenas 1 mês que deu entrada na UPA da Vila Cristina, na cidade de Piracicaba, no dia 25. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal confirmou que o bebê morreu após agressões físicas, apontando como possível causa o que é chamado de síndrome do bebê sacudido. Os pais foram presos em flagrante e uma perícia deve ser realizada na casa da família. O caso é investigado pela Polícia Civil como suspeita de infanticídio. Sábado de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Noite de tempo firme. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 26 graus. Em Araras, a mesma oscilação. Mínima de 20, máxima de 26. Em Corumbataí, se mantém a mesma oscilação. Mínima de 20, máxima de 26 graus. Passado o Natal, agora é o momento da troca de presentes, seja por algum defeito, tamanho inadequado ou por simplesmente não ter gostado. A busca pela troca de presentes deve movimentar o comércio, mas nem sempre as lojas são obrigadas a realizar a troca dos produtos. Por isso, o Procon orienta quais são os direitos do consumidor nesse momento. De acordo com o índice Cielo, as vendas de Natal apuradas entre os dias 19 e 25 de dezembro tiveram um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado e devem continuar aquecendo o movimento do comércio nos próximos dias, com as chamadas trocas de Natal. O Procon sempre orienta que no momento da compra o consumidor veja as políticas de troca das lojas, né? Porque algumas lojas elas não concordam em fazer as trocas, mas a partir do momento que ela também disponibilizou essa informação, tanto que faz as trocas como não faz. Porque é um período que muita gente, inclusive, faz aquela brincadeira do amigo secreto, então tem dificuldade mesmo em tamanho, em, por exemplo, até a cor, às vezes a pessoa não gosta. E as lojas, elas, no momento da venda, elas se comprometem a trocar, né? Então, seria por cor, gosto, que ela não é obrigada, mas é um benefício
em função aí das boas políticas do comércio. Agora, se vier com algum defeito, aí sim ela é obrigada a trocar. Nesse ano, as compras online tiveram um aumento de 2,9% quando comparado ao ano de 2023. A diretora do Procon de Rio Claro explica sobre o procedimento de troca para compras efetuadas nessa modalidade. Toda compra online que é fora da loja física, você tem direito, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ao arrependimento. Se for contrato, é a data da assinatura. Se for o recebimento do produto na sua casa, é a partir do recebimento. Então, não precisa nem justificar o motivo. Você pode devolver esse produto ou exigir, pedir a troca, enfim. Inclusive com o reembolso, sem despesa de reembolso. Em caso de dificuldade na hora da troca, o Procon está à disposição para ajudar na resolução do problema. Se realmente foi ofertado essa condição de que a loja faria a troca e no momento ela se nega a fazer, e ainda assim, até por um problema de algum defeito, ela pode procurar o Procon, que de uma forma administrativa nós vamos tentar solucionar e de uma forma amigável tentar resolver o problema desse consumidor. E no próximo bloco, um passeio histórico em Piracicaba tem sido sucesso de público na região. E agora é sobre reclamação. Nesse período de férias, um dos principais locais de lazer no município é o Parque Lago Azul. E para as mães, levar as crianças para brincar no local tem sido um momento marcado pela preocupação. O Parque Lago Azul é um dos principais pontos de lazer da cidade e deveria ser um espaço de diversão e segurança, mas a realidade é bem diferente. Brinquedos danificados e a ausência de sinalização adequada fazem do local um risco constante para as crianças. Catiele é mãe de 2 e sempre que possível busca momentos de lazer com os filhos, mas ultimamente a experiência de ir até o parque tem sido marcada pela preocupação. Tem vários brinquedos quebrados, falta identificação, nos brinquedos, porque existe uma faixa etária que o parquinho atende até os 12 anos. Porém, as mães não ficam sabendo da faixa etária dos brinquedos, Qual é a faixa etária adequada para os filhos delas. A ausência de manutenção não só compromete a experiência das famílias, mas coloca em perigo a integridade física das crianças. Incidentes que poderiam ser evitados são cada vez mais frequentes. Como eu já presenciei, teve crianças pequenas fazendo visitação aqui no parque, era de escola, e a criança foi subir num determinado brinquedo,
que eu acredito que não era adequado para a faixa etária dela, e ela caiu. Então é gravíssimo isso. Os novos playgrounds foram instalados em julho de 2022, há pouco mais de 2 anos, e teve um custo de R$ 252 mil que foram concedidos pelo governo federal. E embora tenha condições de acolher mais crianças, a falta de manutenção impede que essa diversão aconteça. A preocupação com a segurança faz com que os momentos de lazer percam a leveza. Os pais, que deveriam relaxar enquanto os filhos brincam, vivem em constante alerta diante das falhas estruturais. Eu estava sentada aqui, aí meu filho falou: mãe, a escada está se mexendo. Eu falei: não suba mais no brinquedo, porque se está se mexendo, é porque ele não está adequado, não está apresentando segurança. Então fica assim, a gente vem para lazer, né? Mas fica toda uma preocupação com as crianças, tanto no olhar quanto com os brinquedos, porque os brinquedos já não oferecem segurança. Então, para o pai e para a mãe já não é um lazer, é mais um trabalho, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber quando será realizada a manutenção dos brinquedos, mas até o fechamento dessa edição não recebemos nenhuma resposta. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para operador de máquinas, zelador caseiro, vendedor freelancer, analista fiscal, borracheiro, auxiliar de produção, analista de logística, auxiliar de almoxarifado, recepcionista e gerente de autocenter. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E em Piracicaba, um passeio especial se tornou uma oportunidade para conhecer um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. São detalhes e histórias contadas por uma outra perspectiva e explorada de uma maneira única. O tradicional passeio pelo Engenho já está em sua 7ª edição. O intuito, proporcionar uma maneira diferente da população conhecer a história do lugar. Muita gente, a gente via passeando aqui e ficava aqui tentando desvendar o que acontecia, como é que eram as coisas e tal, tudo. E a partir dessa necessidade, eu conversei com o Maurício, o historiador que trabalha na Prudente de Moraes, e a gente começou a dar esse primeiro passo, né, de começar o processo desse passeio histórico aqui no Engenho Central. Vai compreender desde o início, né, todo um processo que vem até na compreensão da monarquia com o movimento administrativo de época, tudo, e até os meados de hoje de como surgiu esse Parque do Engenho Central. O passeio desperta interesse pela história da cidade, atraindo pessoas de todas as idades e até mesmo visitantes de outras regiões. Então, uma coisa muito importante nessa... Eu nasci aqui em Piracicaba, só que ultimamente eu moro em Santa Bárbara, né? E eu nascido aqui, eu não conhecia essa área histórica, mas é muito importante a gente saber a história da cidade, né? Onde começou o progresso, né? A gente vê que a cidade de Piracicaba é muito grande, né? E foi tudo de acordo com aqui, né? O Engenho Central, que deu esse lance para crescimento de Piracicaba. É uma experiência muito bacana, assim, poder conhecer a história da nossa cidade, e é uma experiência única, né? Tipo, estar à noite aqui, uma outra vibe assim, totalmente diferente de dia, né? Eu não conhecia muito a história daqui, agora eu tô podendo conhecer aqui com o pessoal nesse dia. Com histórias contadas por especialistas, o roteiro percorre a trajetória do Engenho Central desde a sua criação, oferecendo um mergulho nas memórias e marcos econômicos do local. O Engenho, nos anos ali de 1970, ele estava numa produção bastante alta, porém ele tinha bastante coisas que inviabilizava o trabalho dele, né? Primeiro, está no centro da cidade, então era muito difícil você trazer a cana para cá, né? De trem. Sair com a produção daqui também era muito difícil, escoar a produção do açúcar e do álcool. Estando no centro da cidade também tinha a questão da poluição, então poluía muito rio, poluía muito ar. E as terras aqui ao redor do Engenho começaram a valer muito dinheiro, né, por ser uma área central, então eles preferiram lotear esse terreno ao invés de continuar com a produção do engenho. Hoje, o Engenho é símbolo de cultura e preservação histórica, palco de eventos e um local de memória afetiva para os moradores de Piracicaba. Hoje ele mudou totalmente, né? Hoje a importância dele é a importância cultural. Hoje ele é um parque cultural onde acontecem muitos eventos aqui.
Então a gente tem grandes festas, grandes eventos acontecendo aqui dentro e é um patrimônio histórico da cidade, né? Então tem muita gente que se reconhece aqui como cidadão piracicabano. É um local que a gente vem aqui desde quando a gente era criança, passear, participar dos eventos, e a gente continua então circulando para cá para manter essa cultura do piracicabano de frequentar o engenho. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Tenha um excelente fim de semana e fique com as imagens da semana. Até mais!